Claquete! Olá! Sejam bem-vindos a mais um Pet no Sofá. Estamos aqui nós, as médicas veterinárias, eu, Liege, Cristina e os nossos super especialistas em sofá e tudo mais do mundo pet, o Matias e o Leme. Muito bem! Bom, o nosso grande tema hoje é uma dúvida que passa na cabeça de muitos proprietários, que é castrar ou não castrar? Eis a questão. Tentaremos discutir um pouco sobre isso, mas para tal, irmã, contextualiza pra gente quanto bicho tem neste mundo. Tem bastante. Estudos atuais, eles falam que tem cerca de 1 bilhão de cães no mundo. Então isso dá uma proporção de um cachorro para cada 7 pessoas. É muito cachorro. Isso no mundo. No Brasil, a gente tem ao redor de 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos. Então, é uma proporção que vai mudar, porque as pessoas hoje em dia, elas simpatizam mais com gato, de ter o gato em casa ao invés de um cachorro, eles são mais independentes. Então, acredita-se, inclusive eu, que em pouco tempo essa quantidade de cães e gatos aí vai acabar tendo equilíbrio. Mas a gente pensa, tantos cães e gatos e todos ficam em casa. Isso é muito ruim, Porque a gente sabe que grande parte desses bichos, especialmente pensando aqui no Brasil, não levam essa vida, de rei e vida de rainha. Sofrem um pouco, Estão nas ruas, não têm propriamente um dono, não se alimentam direito, são suscetíveis a muitas doenças. Para isso, a castração é muito boa. Ela ajuda muito em tentar controlar um pouco essa quantidade de cães semidomiciliados, cães sem dono. Então vamos começar do começo. O que é castração? Bom, castração a gente ouve de forma muito banal, castra o seu animal, é importante, é uma forma de controle populacional. A gente pôs esse programa, esse tema hoje, porque não é tão simples assim, é benéfico, ele é efetivo para controle populacional sim, mas não é tão simples, ele é um procedimento cirúrgico. Por ser uma cirurgia, seu animal vai passar por anestesia. Para ser anestesiado, ele tem que ser avaliado, tem que ser realizados alguns exames para verificar se o animal tem condições de passar por essa cirurgia. E o que ela faz? No macho são removidos os testículos e na fêmea são removidos os 2 ovários e o útero. Por que isso? Por que isso é a castração? Esses órgãos são os órgãos que fazem com que os animais tenham os comportamentos reprodutivos. Então o macho reconhece uma fêmea em cio. Se ele conseguir montar, que ele consiga emprenhar essa fêmea. E na fêmea, a gente tirando os ovários, faz com que elas não tenham mais o cio, que é aquele pinga-pinga de sangue que a gente vê, que é aquele comportamento de aceitar o macho, de atrair o macho. Então com a castração, a gente não tem mais isso. A gente está falando aqui com enfoque de controle populacional, de diminuir o nascimento de cães e gatos. Mas a castração também pode ser aplicada para tratamento e prevenção de doenças. Fala um pouquinho disso pra gente, irmã. Essa prevenção pode ser de doenças tanto nas fêmeas quanto nos machos, Pensando em fêmeas, as cadelas, as gatas também, mas as cadelas elas são muito acometidas pelo tumor de mama, câncer mamário e um tumor maligno, normalmente um carcinoma mamário, que pode metastatizar, pode ir para outros pontos do organismo e as fêmeas podem chegar a morrer disso. Quando a gente castra uma fêmea, dependendo do momento, da idade dela em que foi feita essa castração, a gente pode diminuir muito a chance dela desenvolver esse tumor de mama. Isso porque o tecido da mama, a glândula mamária, ela cresce sob a ação dos hormônios reprodutivos, especialmente estrógeno, progesterona. E aí, se a gente castra uma fêmea antes do primeiro cio, antes dela entrar na puberdade, quando ela ainda é uma filhotona, a gente diminui em quase 100% a chance dela de ter esse tumor tão maligno. Muito, Se até o segundo cio a gente ainda tem uma redução, esse efeito protetor da castração. Castrar depois do segundo cio, aí já é indiferente para o tumor de mama. Eu mesma, a minha primeira cadelinha, a Mel, ela morreu bem velhinha. Desculpa. Tá bom.
Eu mesmo tive uma cadelinha, Mel, a minha primeira cadelinha, que ela morreu já bem velhinha, mas morreu de tumor de mama e ela era castrada. Só que a Mel foi castrada, ela já tinha uns 5 anos, então a castração não gerou nenhum efeito protetor no tumor de mama, mas a Mel foi castrada também para resolver um outro problema reprodutivo que acomete muito as cadelas. E também pode acometer as gatas, que é a piometra. Sim, a piometra, ela é uma doença do útero, né? É um problema que acontece no útero das cadelas e ele acumula pus. Se tem pus é porque tem um agente infeccioso lá dentro. E isso acontece quando? Normalmente depois do cio. Então a cadela entra no cio e algumas semanas depois ela desenvolve esse problema, né? O cio ele faz que sejam produzidos alguns hormônios específicos que propiciam, né, a entrada de agentes bacterianos, mesmo da flora vaginal, para dentro do útero. Ah, todas as cadelas então vão ter piometra? Não, né? Tem algumas condições que a cadela tem para desenvolver esse problema. É um problema que acomete principalmente cadelas mais velhas. Então, a castração é uma forma de tratar essas cadelas que desenvolvem piometra. Então, a gente faz a castração, remove ovários e úteros e trata esse animal. É uma das formas, existem outras. Mas, quando a gente castra um animal saudável, a gente previne a piometra, porque você remove ali o foco de infecção que é o útero. Então, não tendo mais útero, não vai mais ter cio, não vai mais ter entrada de agentes contaminantes, levando a piometra do animal. E a gente tem que entender que a piometra, apesar do útero ficar cheio de pus e a infecção ali concentrada, é importante explicar que grande parte dessas toxinas produzidas ali pelas bactérias que estão no útero, elas caem na circulação e elas seguem pelo corpo e elas afetam vários órgãos, né? Especialmente os rins. As fêmeas com piometra, elas podem acabar morrendo, elas podem ter uma insuficiência renal. Operar uma cadela que está numa condição saudável é muito diferente do que a gente pensar em operar, em anestesiar uma cadela que já está com uma infecção grande, né? Em relação a isso, irmã, você tem uma linha de pesquisa, você tem um estudo que estuda um pouco os efeitos da piometra. Conta um pouco pra gente. Eu tenho um projeto de pesquisa que avalia, então, fêmeas que têm piometra. A gente, inclusive, verifica alterações renais, a gente colhe o sangue, vê se tem alguns marcadores de alterações renais que ficam presentes na circulação. E ainda, a gente verifica, né, a gente está avaliando e pesquisando se tem alguma alteração de coagulação sanguínea dessas cadelas, porque comum, uma das formas de tratamento, a mais comum é a castração, elas têm que passar por cirurgia. Se elas têm um problema de coagulação sanguínea, isso pode ter complicações cirúrgicas. Então a gente verifica se essas cadelas podem ou não desenvolver essas alterações, mas é um projeto bastante inicial. Quando tiver mais resultados, eu trago para vocês. Um beijo, amor. Bom, a gente falou de algumas alterações de fêmea, né? Algumas doenças que a castração resolve na fêmea, mas a gente tem no macho também. Fala um pouquinho pra gente. Contextualizando, né, com o que são os nossos cães de em dia, eles são membros da família, eles estão sendo cada vez mais bem tratados e eles têm envelhecido. Da mesma maneira que a população humana envelhece, a população de cão vive mais também. E, com isso, cada vez mais os cães, os machos, eles são suscetíveis a desenvolver uma doença relacionada a animais mais velhos, que é a hiperplasia prostática benigna. Meu Deus, que nome gigante, né? Vamos entender o que é isso. Hiperplasia prostática benigna é uma coisa que acontece muito no ser humano também, nos homens mais velhos, né? A próstata é uma glândula reprodutiva, uma glândula sexual, que produz um fluido que ajuda na formação do sêmen. E a próstata, ela também é estimulada pela testosterona, que é o hormônio masculino. Então a testosterona estimula a próstata a se desenvolver. Conforme o animal vai envelhecendo, o hormônio atua sobre a próstata durante muitos e muitos anos. E a próstata começa a sofrer uma hiperplasia. Nesse caso, não estamos falando de neoplasia, não é tumor, não é câncer. Ela cresce, né? Então é uma hiperplasia prostática
benigna. Benigna não é que ela é super legal, não. É simplesmente que ela não tem esse potencial maligno como um câncer de sair para outro órgão, etc. Mas a próstata cresce e ela começa a comprimir alguns outros órgãos que estão ali ao redor dela. Dentre eles, intestino, principalmente, e a uretra, que é por onde passa a urina. E aí os animais começam a ter bastante desconforto para defecar e também para urinar. Eles podem urinar com sangue, ficam tentando urinar e não conseguem. Isso acontece em animais justamente que não foram castrados. Forma de tratamento. Tem medicação? Tem medicação, mas a mais conveniente e mais realizada mesmo é a castração. A partir do momento que a gente castra, diminui o nível da testosterona, a próstata diminui também. Que mais de machos? Macho, a gente previne alguns comportamentos, né? Então, o animal que marca muito território, que corre atrás de fêmea, que é agressivo, a castração é uma forma de prevenir esse tipo de comportamento. O ideal é que essa castração seja feita com o animal mais jovem. Quando o animal já adquiriu algum comportamento, marcar território ou a agressividade que seja reconhecer feminicídio, a castração acaba não resolvendo. Conhece alguém que de repente assim castrou e não adiantou muito? Tem um cachorro que mora lá em casa, o Leme, que ele foi castrado para diminuir um pouco a marcação de território, porque todos os postes, árvores e pessoas que ele encontra no caminho são dele, porque ele marca tudo. E eu castrei para diminuir um pouco isso. Também, né, prevenção, né, de por um acaso acasalar com alguma fêmea. Então, castrei, mas ele continua marcando tudo. Ops, não deu certo, né, Leninho? Não deu certo, menino? Não deu certo a castração. Mas eu falei, né, da castração precoce como forma de prevenir alguns comportamentos. Fala pra gente um pouco do que é castração precoce.